Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Eu quero compartilhar da palavra de Deus com vocês nessa manhã. Livro de Atos, capítulo 15, do versículo 1 ao 11, diz da seguinte forma: Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: Se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios, notícias essas que alegravam sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como o deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Louvado seja Deus. Essa palavra é uma palavra abençoada. Estava ocorrendo uma questão na época do início da igreja primitiva, a questão de guardar a lei ou não. O que é guardar a lei? A lei significa o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, onde contém toda a lei, todas as ordenâncias, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não é pecado, se encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia, de maneira clara. E lá também era ensinado a expiação dos pecados, a forma como deveria ser o sacrifício, e também envolve a circuncisão, porque na tradição antiga, Deus tinha instituído que se não circuncidasse, o povo não seria dele. Era uma forma de selar o povo de Deus, era a forma da circuncisão. Mas hoje não, nós obtemos a nossa salvação por intermédio da graça, por intermédio de Cristo. E graça significa o quê? Um favor não merecido. Nós não merecemos, mas Deus, Ele ofereceu essa oportunidade de se salvar por intermédio dele. Louvado seja Deus. E também aqui fala também que alguns dos fariseus que eram convertidos também creram nas palavras daqueles homens que tinham descido da Judéia para ensinar essas coisas passadas. Mas eles todos com isso fizeram um concílio na cidade de Jerusalém e chamaram presbíteros e os apóstolos para tratar acerca dessas coisas.
E segundo a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, ele tomou a palavra naquele momento, diante daquela circunstância, e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como deu a nós, e não fez qualquer distinção entre os gentios e nós, purificando os corações deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Meus irmãos, mesmo na época antiga, ainda que Deus instituiu que nós devêssemos guardar toda a lei e nos circuncidarmos, todo ser humano é falho e pecador. Tanto é que Deus instituiu os sacrifícios de animais, para que todo ano o sumo sacerdote viesse, fazia a expiação pelos pecados do povo que viesse a cometê-los. E isso ocorria de ano em ano. Mas nem os antepassados conseguiam guardar a lei, e era necessário sacrifício para expiar esses pecados. E já na nova aliança, no início da igreja primitiva, estava ocorrendo isso. Os fariseus e aqueles homens que tinham descido da cidade da Judéia para pregar essas coisas, eles foram confrontados pelos presbíteros e especificamente com o apóstolo Pedro, porque Deus, ele não fez acepção de homem algum, mas ofereceu essa salvação a todos. Haja vista que o Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o aceitarem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crerem em seu nome. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: o povo judeu rejeitou a salvação, rejeitou o Filho, porque foi para isso que o Senhor veio para o povo judeu, mas o povo judeu rejeitou a Cristo. Haja visto que eles rejeitaram e a salvação passou a ser oferecida a toda a humanidade. Louvado seja Deus! A palavra do Senhor diz, meus irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 8: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, e realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, os quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Louvado seja Deus! Nós devemos sim praticar as boas obras, porque nós somos de Cristo, mas isso não é um motivo de se gloriar para se obter a salvação, porque a salvação é oferecida por Deus através de Cristo. As obras é consequência da nossa fé, porque a nossa fé é viva e sem obras a nossa fé é morta. Louvado seja Deus! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.